Este é o desafio para nós nessa noite, falarmos um pouco sobre o Espírito Santo e o trabalho. Antes da gente conferir um texto bíblico sobre o qual a gente vai meditar essa noite, antes eu quero falar um pouquinho para que a gente fique mais inteirado do caminho que eu quero fazer nessa noite e o que eu quero dizer sobre trabalho. Porque aí a gente pode pensar que trabalho é somente aquela tarefa que a gente exerce, né? Aquela função que a gente tem no mundo corporativo, pela qual eu sou remunerado, alguma coisa desse tipo. Então, eu não vou falar só nessa perspectiva, eu quero ampliar e bastante essa ideia de trabalho, e nós vamos, ao longo dessa pregação, entender um pouco melhor isso. Mas eu quero dizer de trabalho, por exemplo, desde os adolescentes e dos jovens que estão aqui hoje, que talvez ainda estão numa fase só de estudo, mas eu quero dizer que isto está envolvido, está englobado no que nós vamos falar essa noite. Porque é trabalho também. Aliás, os adolescentes, os jovens que estão aqui, né, sabem muito bem que algumas tarefas que são dadas lá, ainda na escola, né, nós chamamos justamente de trabalhos. Os trabalhos de casa, os trabalhos que devem ser feitos e apresentados aos professores. Portanto, tem trabalho na vida do estudante, tem trabalho na vida do adolescente, na vida do jovem. Tem trabalho dentro de casa, né? Alguns têm responsabilidades por arrumar o quarto, por cooperar em alguma tarefa dentro de casa. Portanto, tem a ver com vocês, jovens e adolescentes, que talvez ainda não estejam no mercado de trabalho. Tem a ver com você que está, sim, empregado, ou você que é profissional liberal e que exerce um trabalho e é remunerado. Tem a ver com, né, a dona de casa, que hoje tantas mulheres trabalham, né, no mundo corporativo, trabalham fora, mas algumas mulheres ainda exercem o seu trabalho dentro de casa, como, né, donas de casa, na organização do lar, no cuidado com os filhos. Portanto, essa fala de hoje à noite também é para você, que não é remunerada e deveria ser muito bem remunerada, mas muitas vezes não é. Mas o que você faz na sua casa é trabalho. E isso chega até aquele que já está aposentado, talvez aqui entre nós, o idoso, que poderia dizer, eu já estou aposentado, eu não trabalho mais. Não trabalha? Quantos trabalham cuidando da casa, cuidando dos serviços? E nós somos uma nação que, por causa de algumas dificuldades econômicas, no nosso país, aquele que é aposentado continua trabalhando. Muitas vezes é o avô e a avó que cuida dos netos, que olha os netos. É trabalho. Eu moro num prédio, há bastante idosos que moram lá. E eu fico observando o quanto eu encontro, às vezes, no elevador, e um deles, às vezes, né, levando a criança para almoçar, ou vai buscar a outra lá no portão. São os avós cuidando dos filhos. E, além disso, o Brasil é uma das nações onde há um dos maiores percentuais de avós que criam os netos. Não é só que eles tomam conta durante um horário do dia, enquanto os pais trabalham, mas o Brasil tem uma porcentagem muito grande de avós que acabam assumindo a responsabilidade de criação dos próprios netos. Portanto, aquilo que vamos falar hoje à noite de trabalho e a relação disso com uma vida cheia do Espírito Santo, então é para todos que estão aqui dentro. Então ninguém está de fora. Do adolescente ao aposentado, ao idoso, todos nós produzimos trabalho de alguma forma. Alguns remunerados, outros não, mas todos nós estamos envolvidos nesse trabalho. A pergunta para nós, e é por aí que a gente quer caminhar nessa noite, é o seguinte. Então, toda a humanidade está envolvida com o trabalho, certo? Do adolescente ao idoso, em todo esse tempo, todas as pessoas estão envolvidas com trabalho. O que é que o cristão tem a ver com isso? Ou, melhor dizendo, o que é que, pelo fato de sermos cristãos, muda nessa história ou nessa perspectiva? Deus tem alguma coisa a ver com essa área da vida, né, tão abrangente, tão extensa, que leva tanto tempo, quase a nossa vida toda? Nós precisamos do Espírito Santo para quê nessa perspectiva ou nessa área da nossa vida? E aqui eu quero já deixar uma reflexão para nós, e a gente vai avançar nela. Mas eu temo que, por vezes, nós
nos lembremos do Espírito Santo, ou a gente busca recurso no Espírito Santo, ou ajuda no Espírito Santo, no momento de dificuldade do trabalho. No momento em que se depara diante de nós uma crise, uma dificuldade ou uma oportunidade. No caso dos jovens, né, às vezes é a dificuldade dentro da escola, é a oportunidade de mudança, de avanço, de faculdade. É na hora que eu tenho que buscar novas colocações no mercado de trabalho, na minha empresa, na hora que eu estou atravessando uma crise financeira e aí eu preciso de uma ajuda do Espírito Santo. Eu temo que muitas vezes nós nos lembremos do Espírito Santo em momentos assim, específicos. Será que é só isso? Será que esse é o ministério maior do Espírito Santo? E eu vou tentar responder essa pergunta junto com vocês ao longo dessa nossa fala. O fato é que nós vamos tentar resgatar, através das Escrituras, uma noção mais cristã, uma perspectiva mais bíblica a respeito do trabalho e o que o Espírito Santo tem para fazer em nós e através de nós nesta área da nossa vida. Tá certo? Vamos juntos? Vocês vão comigo? Então, é para todos nós aqui. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí o seu celular. Nós vamos ler 2 versículos que estão lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, um versículo no capítulo 1 e um versículo que nós vamos ler no capítulo 2. Você que me assiste pela internet, eu convido você também a abrir a sua Bíblia aí em casa, conferir esses textos, nós vamos meditar sobre esses 2 versículos, naquilo que pretendemos falar aqui hoje à noite. Gênesis 1, 28, e depois eu vou ler Gênesis 2, 15. Porque para falarmos de trabalho, nós vamos ter que ir para as Escrituras, e nada melhor do que ir para o início, para o começo de tudo. Gênesis 1, 28, um texto conhecido, mas nós vamos ler aqui novamente. Eu vou ler na NVI, na versão NVI. É Deus dizendo, né? Deus os abençoou, olha só, Deus os abençoou, está no plural. Deus abençoou homem e mulher, e disse para eles, para Adão e para Eva. Nós estamos aqui no contexto da criação, do início da criação, onde Deus havia criado o homem e a mulher, Adão e Eva, e a declaração de Deus para eles é essa: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aí, logo em seguida, Gênesis 2,15. Tem mais uma fala aqui para a gente pensar hoje à noite. O Senhor Deus, é uma declaração do autor aqui, de Moisés, que foi usado por Deus para escrever este livro. Ele diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Segundo estudiosos, eles dizem que este é o nosso mandato cultural. É a primeira vez que Deus se refere a nós, seres humanos, e nos delega uma tarefa, um projeto de trabalho. E está aqui, o início de todas as coisas. E olha só, vamos começar observando com calma aqui esse início. Trabalho. E Deus está aqui convocando o ser humano para o trabalho. Mas se a gente dá um passinho para trás nessa história, ainda aí em Gênesis, o que a gente lê? Nos primeiros versículos de Gênesis, nós vemos Deus trabalhando. O que Deus está fazendo na criação? Trabalhando, criando, produzindo. E produzindo qualquer coisa? Não, produzindo coisas boas. O texto bíblico diz que Deus passa um período, ali em Gênesis diz que é durante um dia. Não sabemos se esse dia é de 24 horas, é um período mais longo, não importa, mas Deus está ali num período trabalhando, criando, e ao final deste período, ao final desse dia, diz o texto que Deus olha para aquilo que ele fez e ele diz: é bom, ficou bom, está indo bem aqui o projeto de criação. Então a primeira coisa é que Deus
O nosso Deus é um Deus envolvido com trabalho. As Escrituras começam com Deus trabalhando, criando. E logo em seguida, então, Deus vai repartir este privilégio, ele vai estabelecer uma parceria com o ser humano, com a gente, nesse trabalho que ele mesmo começou. Deus dá o exemplo, ele mostra como se faz, e depois ele nos chama para uma parceria de trabalho juntamente com ele. E é verdade, nós lemos um versículo do capítulo 1, lemos um versículo no capítulo 2, e se a gente seguir lendo no capítulo 3 de Gênesis, nós nos defrontamos, com a parte trágica dessa história, que é a desobediência de Adão e Eva, a entrada do pecado no mundo, e aí surge uma palavra, onde Deus diz, como um juízo sobre a vida de Adão, por causa da desobediência dele, e Deus diz agora que ele trabalharia com mais suor do seu rosto, pelo trabalho, ou trabalharia com mais esforço pelo seu pão de cada dia. E às vezes, de maneira equivocada, nós pensamos que a partir daí, então, o trabalho é uma maldição. De maneira nenhuma. O trabalho não é maldição. Como eu disse, nós começamos a leitura da Bíblia vendo Deus trabalhando e nos chamando para esse trabalho. O que acontece é que, com a entrada do pecado no mundo e nas nossas vidas, o pecado ele desarranja tudo, ele desorganiza tudo. Ele altera o propósito das coisas que Deus havia criado. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Nós conhecemos essas histórias. O pecado separou o ser humano de Deus. O pecado separou o homem do seu semelhante. Logo no início nós vamos ver um irmão matando outro irmão. O pecado separou a gente da natureza. Nos tornamos exploradores deste planeta até a exaustão dos recursos. O pecado nos separou de nós mesmos. Por isso vivemos com tantas crises na nossa vida pessoal. E o pecado, ele alterou também o propósito e a conformação aí do trabalho. Isto é fato. Mas o trabalho, nós precisamos lembrar disso, a ideia de trabalho, de produzir, de fazer algo, esta ideia é de Deus, ele é o nosso exemplo, ele abre as Escrituras mostrando o seu trabalho e ele nos chama para esse trabalho. Mas, como eu disse, o pecado ele começa a desorganizar. Ele estabelece outros propósitos que não são os propósitos de Deus. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre quais são os propósitos de Deus em relação ao trabalho. Antes disso, eu quero falar o que não é. Aquilo que o pecado produziu nessa esfera da nossa vida, no âmbito do trabalho da nossa vida. Se a gente continuar lendo ali o livro de Gênesis, ainda nos primeiros capítulos, logo no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver a história de um grupo de pessoas que se juntam para construir uma grande torre e, para isso, poderem mostrar o quão eles eram poderosos. A Bíblia diz que eles fazem isso com a intenção de se tornarem famosos no mundo. Olha já o sentido do trabalho corrompido na mente do ser humano. O ser humano já trabalhando com propósitos equivocados. Aquele grupo de pessoas lá em Babel, vocês conhecem essa história, tão conhecida, a Torre de Babel, aquele grupo de pessoas, eles se juntam para quê? Para trabalhar, eles têm que construir uma torre. Eles vão trabalhar, mas qual é o propósito? O propósito deles era, queremos ser famosos, nós queremos ser famosos. Queremos que o mundo inteiro reconheça que os melhores construtores, os homens mais importantes, vivem em Babel. Equívoco, equívoco. E a partir daí, uma sequência de erros vem surgindo ao longo da história da humanidade e a ideia de trabalho, ela vai sendo distorcida. Olha só, desde os gregos, e isso chegou até nós, mas para os gregos, então isso começou lá atrás também, para os gregos, trabalho é um mal necessário, é só isso. Trabalhamos porque precisamos. É ruim, mas precisamos fazer isso. Essa ideia, ela chega até nós. Muitos olham para o trabalho como apenas um meio de sobrevivência. São aqueles que, justamente daqui a pouquinho assim,
Quando chegar em casa, se ainda passar aquela musiquinha final do Fantástico, né? É a hora da depressão. É a hora de, meu Deus, acabou o fim de semana. Amanhã é segunda-feira. O grande mal necessário, tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo. Eu não estou com isso dizendo que é fácil, tá bom, meus irmãos? Eu sei o quanto é difícil para algumas pessoas. Às vezes trabalham tão distante, acordam tão cedo. Mas nós estamos aqui analisando propósito, sentido. A questão é que foi passado para nós, para alguns de nós, e alguns de nós absorveu essa ideia de que trabalho é só um mal necessário. Não tem outro jeito. Precisamos ganhar o pão de cada dia, então vamos lá trabalhar, seja lá o que Deus quiser, né? E assim vem acontecendo. Para outros, o trabalho, ele passou a estar ligado somente à questão do benefício financeiro. Então, pessoas que perseguem no trabalho a conquista sempre de mais dinheiro, salários melhores. E quantos de nós, né, desde quando surgiu a expressão do inglês workaholic, né, as pessoas que são viciadas no trabalho para adquirir mais dinheiro, só que nessa busca por tanto dinheiro, muitos se corrompem, abrem mão de valores. Né? E a gente sabe tão bem dessas histórias. Gente que se corrompe, gente que abre mão de valores para poder adquirir mais dinheiro. É o que nós chamamos de materialismo idólatra. Pessoas que olham para o trabalho apenas nesta perspectiva. Quero ganhar mais dinheiro, né? Quero acumular recursos. Há outros que buscam fazer somente aquilo que lhe agrada. Essa é a grande novidade do século XXI, né? O que nós chamamos, que na verdade não é uma novidade, né? São ciclos que vão voltando à humanidade, e nós falamos novamente no hedonismo, fazer só aquilo que lhe agrada. Então eu só vou fazer aquilo que eu gosto, né? Isso passa por todos aqueles que eu citei no início, né? Isso passa pelo adolescente, pelo jovem, eu só vou fazer o que eu gosto. Essa parte aqui da minha formação profissional, da minha escola, do curso, isso aqui não me interessa, eu não vou fazer, não vou levar a sério essa parte aqui. Essa parte do meu trabalho, não quero fazer, eu vou me dedicar só àquilo que eu gosto, porque, afinal de contas, eu quero encontrar no trabalho realização profissional, eu quero melhorar minha autoestima, minha autorrealização, é o hedonismo. E nisso muitos se veem numa busca neurótica por este lugar do prazer no trabalho, né? Para alguns, o trabalho é só peso, é uma visão pessimista. Para o outro, eu só quero a parte boa do trabalho, de preferência só o pagamento no fim do mês, né? E ainda, por fim, para alguns, o trabalho é status, né? São aqueles que procuram, na sua formação, na sua carreira, no seu estudo, e depois, na sua busca profissional, eles buscam atingir lugares para eles poderem mostrar para os outros. Olha onde eu cheguei. Olha o título que eu tenho, olha quem eu sou, olha a minha formação, por favor, me chame por... Né? E aí coloca aquele nome, assim, porque eu sou importante. Para alguns o trabalho virou isso, é o individualismo pós-moderno, né? Que visa só a exaltação individual. E eu não quero me prolongar nessa parte, mas fato é que, resumindo tudo que a gente disse até aqui, Deus nos criou com um propósito. O trabalho, ele é criação de Deus e ele tem um propósito na nossa vida, mas com o pecado, esse propósito foi distorcido, corrompido, alterado. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso, e vamos seguindo a vida, nós passamos por pela nossa conversão, nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos à igreja, à família de Deus, e vamos vivendo a vida cristã, mas às vezes nós não paramos para olhar, porque às vezes nem achamos que Deus tem alguma coisa a ver com o nosso trabalho, que o trabalho é simplesmente uma obrigação da vida. Né? Vivemos num mundo organizado dessa forma, tudo hoje gira em torno de dinheiro, eu preciso trabalhar, e nós deslocamos o trabalho da fé. Achamos que isso é um setor isolado da vida. E sem perceber, às vezes, nós recebemos todas essas influências
equivocadas, ruins, fruto do pecado, que corrompeu o propósito de Deus para o trabalho. Para o trabalho. Então nós vamos precisar nos voltar para as Escrituras e procurar em Deus conhecer qual era o propósito dele. Lá, baseado nos versículos que a gente leu e tantos outros, quando Deus nos chamou para o trabalho, qual era o seu propósito? E eu quero falar então um pouquinho sobre isso agora. O trabalho, ele faz parte, portanto, deste projeto de Deus. E o projeto de Deus, nós lemos lá nos 2 versículos, é o de governar este mundo. E aqui nós temos algumas dificuldades com algumas palavras que aparecem ali no Gênesis e que às vezes hoje para nós têm sentidos diferentes. Então quando aparece lá, por exemplo, subjugar, dominar, nós pensamos na exploração, no autoritarismo, mas não é isso que Deus tem em vista. Quando Deus chama Adão e Eva para o trabalho, Deus está dizendo: eu criei o mundo, eu criei a natureza, eu criei a fauna, eu criei a flora, eu coloquei limite para as coisas. Este planeta tão lindo como um jardim, ele foi criado e agora Deus chama o homem e a mulher para governarem este planeta. Em que sentido? Continuar fazendo aquilo que Deus começou a fazer. Simples assim. O que Deus começou a fazer nos primeiros versículos de Gênesis? Ele trabalhava e ao final do dia ele olhava e dizia: é bom, o que eu fiz está bom, está bem. Aqui um primeiro exercício para nós, de reflexão. Todos nós poderíamos chegar ao final do nosso dia, ali alguns minutos antes de nos deitarmos para descansar, nós precisávamos olhar para o nosso dia e verificar: foi bom o nosso dia? Não foi bom no sentido de o que os outros fizeram para mim. Não no sentido de hoje fez sol, hoje o tempo estava bom. Não. Parar no final do dia, olhar para o seu dia e pensar: o que eu fiz ao longo deste dia? Eu acordei às 5, às 6, às 7 horas da manhã, eu passei todo o meu dia trabalhando nas minhas atividades, e ao chegar no final dos meus últimos minutos, antes do meu repouso, eu olhar para o meu dia e pensar: o que eu fiz? Está bom? Foi o meu melhor? Eu fiz algo bom? Ou eu nem prestei atenção? Fiz as coisas que eu faço por rotina? Fiz porque precisam ser feitas? Fiz porque se eu não fizer, o outro não faz? Qual é a nossa motivação? Deus chama Adão e Eva para o trabalho dizendo: vocês vão fazer igual que eu fiz. Nessa parceria de administração, de pôr em ordem. O que Deus faz, vocês lembram do texto, né, da criação? O mundo está um caos. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia desordem no planeta. Deus coloca ordem nas coisas. Esta é uma maneira de falar a respeito da criação. Quando Deus está trabalhando na criação, Ele está colocando as coisas em ordem. Então Ele nos chama agora para fazer a mesma coisa. Por isso, no capítulo 2, no versículo que nós lemos, Ele diz que agora a tarefa de Adão e de Eva é cuidar e cultivar. Ou seja, mantém aquilo que está em ordem, mantém em ordem. E se alguma coisa ainda não está em ordem, coloque em ordem. Adão, você precisa colocar nome nos animais. Vocês têm outras tarefas para fazer, façam isso. É o trabalho. Deus chamando o ser humano para esta parceria na administração de tudo aqui na Terra. Portanto, não é algo de âmbito particular, autônomo ou egoísta, no sentido de que, assim, minha vida profissional, meu trabalho, meu estudo, isso tem a ver comigo, com os meus projetos de futuro, com o que eu tenho como perspectiva para a minha vida, aquilo que eu quero fazer. Isso não está de acordo com as Escrituras. Nas Escrituras, o trabalho é algo que é feito numa parceria com Deus. É aquilo que Deus nos chamou para fazer em todo o tempo em que estivermos nesta terra.
Não é particular, não é autônomo, não é egoísta, não é só para mim. Porque quando Deus chama Adão e Eva para se envolverem nesse trabalho de parceria na administração da terra, é para o benefício de todos, para os que viriam depois de Adão e Eva. Nessa relação com o trabalho, essa nossa relação hoje com o trabalho, ela não pode ser na mesma mentalidade que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. O nosso encontro com Jesus nos transformou. Essa transformação começou a acontecer no nosso espírito. Ela é espiritual primeiro, nascemos de novo, ganhamos um novo espírito, passamos a ter comunhão com Deus. Mas essa redenção que Deus tem para nós, ela deve continuar, e ela deve ir alcançando todas as áreas da nossa vida, e ela deve chegar até a área do nosso trabalho. Nossa perspectiva de trabalho, seja arrumar um quarto, seja trabalhar numa empresa, seja cuidar de um neto, seja estudar para uma prova, seja qualquer atividade voluntária, remunerada, tudo que nós fizermos, nós precisamos ganhar a perspectiva de Deus. Essa nossa visão precisa ser redimida também. Precisamos ver o trabalho como Deus vê. Precisamos nos limpar de ideias equivocadas que talvez nos foram colocadas ao longo da nossa vida antes de conhecermos a Deus. Mas fato é que, quando nascemos de novo, precisa mudar. E a nossa visão de trabalho precisa mudar. E graças a Deus, porque em Cristo isto é possível. E hoje o Espírito Santo está aqui entre nós. Nós temos buscado, essa comunidade tem buscado o Espírito Santo ao longo desse mês. E o Espírito Santo está aqui hoje para nos ajudar a trazer luz nesta perspectiva do trabalho para a nossa vida, em nome de Jesus. E aqui está então a visão de Deus para o trabalho. E eu creio que nessa noite, pela ação do Espírito Santo em nós vamos recuperando, é um processo, mas hoje, para muitos, nós podemos começar aqui a recuperar uma perspectiva espiritual, bíblica, cristã do trabalho, que é promover o bem comum e a justiça, que é adorar a Deus e trazer benefícios para as pessoas. A questão do salário, ela deveria sempre estar na perspectiva de recompensa do trabalho. É justo. Você que trabalha numa empresa, é justo, você que é um profissional liberal, é justo que haja uma recompensa pelo seu trabalho, uma recompensa financeira, mas ele não pode ser seu objetivo. Nosso objetivo precisa ser o objetivo que a palavra de Deus nos mostra para o trabalho. O trabalho é parte da missão que Deus nos deu de fazermos a diferença nessa terra, de sermos sal e luz para essa sociedade. Nós devemos, então, colocar nas mãos de Deus, através do Espírito Santo, nossos dons, nossos talentos, nossa vida, nossas habilidades, nosso chamado, enfim, como um instrumento de glorificação a Deus e como meio de abençoar as pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou e nos deu esta ideia maravilhosa do trabalho. Afinal, qual é o grande mandamento que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. O nosso trabalho está dentro dessa perspectiva, porque tudo na Bíblia se encaixa. O nosso trabalho precisa estar nessa perspectiva também, de amor a Deus, de adoração a Deus, e de serviço ao meu irmão, de serviço ao próximo. E aí, voltando um pouquinho para aquela pergunta que eu fiz no início, talvez a nossa relação com o Espírito Santo em relação ao nosso trabalho é uma relação um tanto desfocada desse projeto de Deus. Por vezes nós lidamos com o Espírito Santo como se ele fosse um agente trabalhista. Vamos pensar no trabalho, o trabalho remunerado, aquele trabalho semanal, diário, onde enfrentamos, às vezes, tantas dificuldades. Então, na hora que enfrentamos uma dificuldade lá, Espírito Santo, muda essa situação aqui no meu trabalho.
a promoção que não chega, e aí a gente, Espírito Santo, desejo tanto essa posição, me ajuda num caminho aqui de promoção. Mais uma vez, meus irmãos, eu não estou dizendo que isso está errado. Queremos avançar, queremos melhorar profissionalmente, desejar ter um recurso maior para abençoar nossa família, não há nada de errado nisso. A questão é a nossa relação com o Espírito Santo e querer fazer dele um agente para resolver os nossos problemas no trabalho. Para avançar, para ganhar mais, para ter aquela posição que almejamos, para ir bem na escola. Queremos às vezes fazer do Espírito Santo esse gênio da lâmpada, sabe? A figura. Deixamos o Espírito Santo em casa dentro de uma garrafa. E aí, quando as coisas estão difíceis no trabalho, na escola, em alguma atividade, quando a promoção não vem, quando o recurso não é suficiente, então a gente vai lá, né, esfrega a garrafa, e o Espírito Santo sai, e aí a gente faz o nosso pedido. Espírito Santo, faz um pix aí para mim, né? Faz alguém fazer um pix na minha conta. Sobrou mês no meu salário, né, aquela história. Será que é assim que a gente tem se relacionado com o Espírito Santo? Nessa perspectiva do trabalho, como o agente que vem para resolver, né, o agente de RH da nossa vida, o Espírito Santo é isso? Não. No curso que a gente ministra aqui, onde a gente fala um pouco a respeito das Escrituras, uma maturidade cristã, e eu sei que alguns de vocês já fizeram esse curso, nós temos 3 aulas sobre o Espírito Santo, e como já foi dito aqui. A primeira coisa que a gente diz nessa aula, você vai se lembrar disso, primeira informação que a gente passa é que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, o pastor Fábio falou isso agora há pouco, ele é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus, e nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo na perspectiva de que ele é Deus, ele é Deus, ele não é o agente para melhorar a minha vida, ele não é aquele que vai conseguir a minha promoção, ele pode fazer todas essas coisas. Nós servimos a um Deus que é Pai, que é amoroso e que cuida de nós. Há promessa sobre as nossas vidas. Mas, mais uma vez, eu estou chamando a nossa atenção hoje para essa reflexão, é a minha relação com o Espírito Santo na perspectiva do trabalho. Não posso fazer dele esse agente para cumprir a minha vontade. Porque o Espírito Santo, ele está na terra hoje, e porque ele é Deus, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo está hoje aqui na terra com um primeiro objetivo e o maior de todos, que é fazer valer a vontade do Pai entre nós. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida profissional, sim. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida estudantil, aqueles que estão ainda nessa fase. Nós precisamos do Espírito Santo em tudo o que fazemos, da hora que acordamos à hora que vamos dormir, ao longo da nossa vida, em todas as nossas atividades. Nós precisamos do Espírito Santo, mas na perspectiva de que o Espírito Santo nos coloque na visão de Deus para isso. Que o Espírito Santo nos leve a enxergar tudo isso sob a perspectiva de Deus. Somos nós que entramos na vida de Deus, não é Deus que entra na nossa vida. Nós dizemos isso sempre também lá no curso. Nós temos alguns equívocos, e às vezes nós pensamos o seguinte, eu estou conduzindo minha vida aqui, o meu projeto de vida é esse, eu quero chegar em tal posição profissional, eu quero daqui 5 anos ganhar tanto, eu quero entrar em tal faculdade, Espírito Santo, vem fazer a minha vontade. Não, não é assim. Somos nós que nos oferecemos ao Espírito Santo e dizemos, Espírito Santo, eis aqui minhas mãos, eis aqui meus dons, minhas habilidades, tudo que o Senhor deu. De que forma eu colaboro com o plano do Pai? Como é que eu vou fazer para contribuir no projeto do meu Pai? O projeto que Deus, o meu Pai, tem para esta terra. Como eu posso entrar nessa história e contribuir? Que Deus tem o melhor para nós sabemos disso, Ele é um Pai de amor. Que Deus reserva tesouros para nós, que Deus prometeu que nunca nada faltaria para nenhum de nós, que Deus diz que nós comeríamos o nosso pão em paz, que Deus já disse na sua palavra que Ele pode abrir portas para nós cremos em todas as promessas, mas a minha disposição precisa ser essa, Espírito Santo, eis-me aqui, quero fazer a vontade do meu Deus. A história relata um encontro, não se sabe se é verdade, mas essa história ficou marcada e até hoje ela é repetida,
diz aí que um sapateiro procurou Lutero. Lutero foi um dos grandes reformadores da igreja, lá no século XVI. E aí aquele movimento reacendeu no meio do povo, lá, a partir da Alemanha, né, o desejo por servir a Deus. E diz que esse sapateiro procura Lutero com a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para servir melhor a Deus? Lutero, você que é um líder da igreja, você que tem estudado a palavra de Deus, me ensina o que eu faço para servir melhor a Deus. E talvez esse sapateiro esperasse a resposta de Lutero da seguinte forma: fecha a sua sapataria e vá pregar o evangelho, vai ser um pregador. Talvez ele esperava esse tipo de resposta. Mas sabe qual foi a resposta de Lutero? Pelo menos é o que a história conta. Lutero teria dito para ele: faz o seguinte, volte para a tua sapataria, faça o melhor sapato que você sabe fazer e venda-o por um preço justo. É assim que você vai servir a Deus. Faça o melhor sapato, venda por um preço justo. Fazer o melhor sapato significa dar glórias a Deus. Significa colocar todos os seus recursos, suas habilidades, seus dons, para produzir, para fazer algo. Ele deveria fazer o melhor sapato, da melhor qualidade, utilizando os melhores tecidos, enfim, o couro. Ele deveria utilizar ali a sua mão de obra para produzir o melhor sapato e vendê-lo por um preço justo, que significa que ele merece o recurso pela venda do sapato, mas ele não deveria explorar ninguém. Ele não deveria enriquecer às custas do empobrecimento dos outros. Ele deveria vender por um preço justo, de maneira que todos pudessem ter aquele sapato. Lutero diz que é assim, que ele glorificaria a Deus, que ele serviria a Deus. Vocês entendem a perspectiva? Faço o meu melhor. Esteja eu fazendo o que eu estiver. Seja a minha atividade remunerada, não remunerada, voluntária, seja aquilo que foi estabelecido dentro da minha casa, enfim, seja qualquer coisa que eu estiver fazendo, se eu coloco o meu coração para fazer o meu melhor, produzir o melhor, fazer o melhor, eu estou glorificando a Deus e pessoas vão ser beneficiadas. Eu estou abençoando pessoas a partir do meu trabalho. Não, eu vou insistir nisso, nós não vamos adaptar o Espírito Santo à nossa vontade, ao nosso plano de trabalho. Nós vamos nos ajustar à perspectiva e ao plano de Deus para o bem desta terra, produzindo coisas boas, chegando ao final de cada um dos nossos dias e dizendo: poderia ser melhor, mas me esforcei, fiz bem meu serviço, tudo que me pediram para fazer, fiz de coração e abençoei as pessoas. E aí o Espírito Santo cuidará do restante. Aí o Espírito Santo cuidará de te honrar, de enviar os recursos. No tempo certo a promoção vai chegar, as coisas vão acontecer, as oportunidades de escola vão aparecer, mas isso é consequência. Nós precisamos antes olhar para o nosso coração e checar como estamos fazendo o que estamos fazendo. E aí o nosso desafio é fazer tudo o que vamos fazer ao longo do nosso dia com dependência, dependendo de Deus. Observando que Deus tem nos dado talentos e condições de fazer as coisas, com integridade, fazer as coisas de maneira honesta, fazer bem feito, fazer com atenção, seja o que fizermos. Se identificamos algumas habilidades em nós, vamos desenvolver essas habilidades, vamos ser melhores ainda naquilo que a gente faz. Vamos influenciar. Olha, nós passamos, aqueles que trabalham dentro de uma empresa, passam tanto tempo ali, nós temos a capacidade dada por Deus de influenciar o ambiente do nosso trabalho, com o nosso serviço, com aquilo que nós vamos dizer, sendo sal e luz nesta terra, ter impacto, né? Ajudar sua empresa, sua escola, a ter um papel de produtividade positivo na nossa sociedade, ou se você tem a sua empresa, a comunicação,
Com quantas pessoas nós temos a oportunidade de falar ao longo do nosso dia, nas questões de trabalho, na escola, com as pessoas que estudam com você, seus professores, as pessoas que trabalham ao seu lado, que exercem uma função junto com você. Em todo o período que nós passamos, olha a oportunidade de comunicarmos Deus para as pessoas, de forma sábia, inteligente, natural, mostrando até mesmo através do nosso serviço, como nós fazemos as coisas, como é bom servir a Deus. Fazer tudo com amor, com generosidade e com gratidão. Deus nos chama para trabalharmos nesta perspectiva. Isso muda tanto, porque vivemos num mundo que nos empurra, para uma perspectiva materialista. Olhamos para o trabalho ou só como um meio de subsistência, e Deus nos chama, então, para fazermos o que vamos fazer. Com essa perspectiva, estamos adorando a Deus. Pode parecer um tanto fantasioso o que eu vou dizer, mas não é. Você pode ter certeza disso. E se tivermos mais tempo, outras oportunidades, nós podemos observar melhor isso nas Escrituras. Mas, quando você, adolescente, você jovem, quando você tem a tarefa de arrumar o seu quarto, e você vai e arruma bem o seu quarto. Quando você tem uma tarefa de, isso para as mulheres, para os homens, em casa, uma tarefa de lavar uma louça. Quando você faz aquilo bem, você está glorificando a Deus. Quando você tem uma tarefa de zelar por alguma coisa, de fazer um trabalho, enfim, tudo o que fizermos, fazer com dedicação. Aliás, é a Bíblia que diz, lá em Colossenses 3, no versículo 23 e 24, Paulo nos lembra, tudo que vocês fizerem, tudo, desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, desde quando você é um jovem, um adolescente, até quando você estiver na terceira idade, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Entende agora esse texto? Porque é para o Senhor. Não é tipo assim, é como se fosse para o Senhor. Não é como se fosse para o Senhor. É para o Senhor. Quando você faz um trabalho dedicado, um trabalho zeloso, que quer promover o bem, você está fazendo para o Senhor. E não para os homens, para que eles vejam, sabendo que você receberá do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo enfatiza dizendo de novo, é a Cristo que nós estamos servindo, quando nós fazemos bem aquilo que nós devemos fazer. E quando pensamos ainda no benefício dos outros, abençoar os outros. Esse é um desafio para nós. Essa é a reflexão, essa é talvez uma chave que nós vamos ter que virar na nossa mente. A perspectiva do trabalho. Glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Glorificar a Deus e abençoar as pessoas. E eu não quero passar por cima ou não me aperceber que talvez vivamos situações específicas. E eu sei disso, vivemos um momento de crise mundial, vivemos situações difíceis no trabalho, e talvez algum de vocês poderia me procurar mais tarde e dizer, sabe, PA, é difícil pensar por essa perspectiva lá no local onde eu trabalho, você não sabe como as coisas são lá, é terrível. Muitas vezes um ambiente de mentira, de corrupção, e nós chegamos lá, de alguma forma, estamos trabalhando lá. O que fazer se eu não tenho todos os mecanismos para mudar o ambiente onde eu trabalho, onde eu estou desenvolvendo minhas habilidades? Nós não precisamos nos desesperar. Ninguém precisa chegar amanhã e pedir a conta do seu trabalho, se lá não dá para aplicar esta visão como temos visto, mas nós temos um caminho que podemos percorrer. Nós podemos começar orando pelo lugar onde trabalhamos, para que Deus nos dê criatividade, nos dê oportunidades de mudar processos, de mostrar
novas perspectivas, de sermos influentes no ambiente do nosso trabalho. E aonde nós estamos, como eu disse agora há pouco, temos essa capacidade dada por Deus. É aí que o Espírito Santo quer nos usar e nos encher. Não é só para que a gente trabalhe, nós cristãos, né, como se vivêssemos separados do mundo, e nós vamos então ficar mais ricos, vamos ficar bem no nosso trabalho, prosperando. O projeto de Deus é para o mundo, e nós podemos ser esses instrumentos que levam mudança, que levam nova perspectiva. Ore sobre isso, busque conselhos sobre isso. De que forma você pode ser um cristão melhor lá no teu trabalho? Mas antes de tudo, antes de mudar lá fora, antes de mudar perspectivas, antes de mudar visões de empresa, primeiro precisa mudar aqui dentro, em nós. E este hoje é o nosso objetivo, e nós vamos ficar só por aqui. É aqui dentro que precisamos mudar. Depois o Espírito Santo vai nos conduzir no processo. E aí cada caso é um caso, para que a gente possa exercer essa responsabilidade, e não só responsabilidade, esse privilégio que Deus nos deu. É isso, que a gente ganhe de Deus essa perspectiva. O desafio para nós, nessa noite, e a banda pode ir subindo, é que o Espírito Santo ele nos ajude a realinhar as nossas expectativas e o nosso propósito em relação ao trabalho, a tudo que a gente faz. O trabalho, ele pode ser, sim, uma experiência de satisfação, de realização. O trabalho pode, sim, nos trazer recursos. Não há nada de mal desejarmos fazer uma boa faculdade ou chegar a uma boa empresa, mas que isto aconteça como consequência do nosso trabalho. Que o propósito esteja firmado nos nossos corações. Nosso propósito é glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Se eu pudesse dar um conselho para todos nós, para vocês e para mim, hoje que é domingo, amanhã que é segunda-feira, é que cada um de nós, amanhã, faça o melhor sapato e venda-o por um preço justo. Faça o seu melhor na escola, adolescente. Estude da melhor maneira possível. Aliás, aqueles que estão estudando, nós cristãos deveríamos estar entre os melhores alunos da sala de aula, como testemunho, como formas de adorar a Deus e de abençoar as pessoas. Aqueles que trabalham numa empresa, sabe algumas empresas, acho que ainda tem algumas empresas que ainda colocam a foto do empregado do mês, né, com destaque, como? O McDonald's tem, né? Sabe quem deveria estar naquelas placas do melhor funcionário do mês? Sempre. Nós cristãos deveríamos ser reconhecidos como os melhores trabalhadores da nossa empresa. Sejamos nós trabalhando onde estivermos. Sejamos nós fazendo o serviço que estivermos fazendo. O mundo deveria reconhecer isso, dizendo, vocês são os melhores. O que se dedicam mais. O que fazem as coisas com paixão, com zelo. Muitas vezes nem recebendo a recompensa financeira que deveriam receber. Mas não importa, porque fazemos isto para o Senhor. E fazemos isto para abençoar as pessoas ao nosso lado, a sociedade onde nós vivemos. Queria convidar vocês a se colocarem em pé nesse momento. Enquanto isso, a gente vai pensando, por que fazemos o que fazemos? Por que escolhemos essa área? Por que estamos estudando? Por que estamos trabalhando? Como a gente pode usar os nossos dons e habilidades para servir o próximo? De que forma eu posso fazer isso? Adorar a Deus e servir ao próximo? Sabe por que precisamos do Espírito Santo nessa noite? Porque o Espírito Santo vai dizer a você de que forma você pode adorar a Deus com o seu trabalho e de que forma você pode abençoar as pessoas à sua volta com o trabalho das suas mãos. Mas o meu trabalho é tão simples. Não importa. Ele pode glorificar a Deus, ele pode abençoar pessoas. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Qual é o lugar onde você terá mais oportunidade de fazer isso? Se houver necessidade de mudança, de trabalho, de área, de lugar, que o Espírito Santo nos dirija. Como que a gente integra
a nossa fé ao nosso trabalho. Como que a gente ganha essa perspectiva redimida para o nosso trabalho. Como encontrar sentido e propósito da parte de Deus neste mundo às vezes tão perverso, né? Um mundo onde o trabalho nos adoece muitas vezes. Como que a gente pode seguir honrando a Deus e abençoando o nosso próximo? E eu quero fazer alguns desafios de oração. E o primeiro desafio, eu queria que os adolescentes e os jovens que estão aqui, vocês que ainda estão numa fase de estudo, que vocês colocassem as suas mãos assim, diante de Deus, diante do Espírito Santo. E a igreja, aqueles que já passaram pela fase do estudo, nós vamos orar e interceder pelos jovens e adolescentes dessa comunidade. Eles são muito influenciados por essa mente, às vezes, materialista. Muitos empurram eles para escolher profissões a partir do salário, a partir da posição social. E eles têm a oportunidade de parar e perguntar a Deus o que o Senhor quer que eu faça. Então, vocês, jovens, adolescentes, que ainda estão nessa fase de estudo, de preparação, pergunte isso hoje ao Espírito Santo. Qual é o projeto de Deus para a vida de vocês? E nós vamos orar por eles. Vocês que são aqui, que são pais, que são avós, vamos abençoar essa geração. Vamos pedir que o Espírito Santo encha os jovens e os adolescentes, não só os que estão aqui, os seus filhos, os demais jovens e adolescentes dessa comunidade, as crianças, que Deus dê sabedoria a eles, que eles ganhem desde cedo essa perspectiva. Vamos orar assim? Então, levante as suas mãos, há adolescentes lá em cima, há jovens por essa comunidade, estenda as suas mãos e ore declarando bênção do Espírito Santo sobre a vida deles, em nome de Jesus.